Que manhã especial, que alegria estar aqui de novo. Depois de um longo e frio inverno, nós estamos aqui de volta. Que delícia, que alegria. E nesta manhã eu queria compartilhar um pouco sobre a experiência que nós tivemos nesse começo de ano, janeiro e início de fevereiro. Eu e a minha esposa tivemos o privilégio de viajar pela Europa. Que coisa gostosa. A gente imagina a Europa como um paraíso, né? Como um lugar perfeito. E 2 anos atrás, ao comemorar 25 anos de casado, nós, durante vários anos, juntamos milhas, juntamos dinheiro e fizemos a nossa 25ª lua de mel, conhecendo a Europa. Que prazer, que alegria. E eu me lembro direitinho quando a gente estava lá, Simone adorou tanto e falou assim: Roberto, eu quero voltar. Falei: quem não quer, né? Quem vai passear na Europa sempre quer voltar. Mas eu quero voltar logo. Falou: Simone, em 25 anos que nós estamos casados, juntamos um dinheirinho e agora estamos aqui, né? Não, mas eu quero voltar. Falei: legal. E deixa eu ver uma boa data para a gente voltar. Falei: olha, daqui a quando a gente fizer 50 anos de idade, a gente podia comemorar aqui. Eu falei: Simone, isso é daqui a 2 anos. Eu falei: então, ótimo. Eu falei: Simone, eu falei assim, você crê que Deus pode fazer? Eu falei: eu creio, claro. Então, por que não? Eu falei: tá bom. 2 anos depois, onde a gente estava? Na Europa. E eu fico pensando, como que a gente imagina o nosso Deus, um Deus de limitação? Um Deus pequeno, um Deus que está preocupado com coisas tão importantes que Ele não tem tempo para um desejo pequeno desse, de viajar, de passear, de conhecer. Será que Deus se importa com isso? E eu queria compartilhar a nossa história e compartilhar o que Deus fez nesta viagem. Eu queria que colocasse a apresentação ali, falar um pouquinho sobre o DNA Europa. O DNA Europa nasceu no coração de Deus. Eu e Simone estávamos, põe a apresentação para nós. Eu e a Simone estávamos planejando estudar francês, porque a gente tinha estudado há décadas atrás, antes de casar, um plano que eu tinha de estudar no exterior e acabou não dando certo, e o francês ficou engavetado. Quando nós fomos nessa época da comemoração dos 25 anos, falei: agora eu vou desenterrar meu francês. E eu chegava no restaurante, ia falar uma coisa, o cara já partia logo para o inglês. Em outras palavras, eu não falava nada, né? E foi muito frustrante. A gente estudou e se perdeu. Eu falei assim: não, nós precisamos retomar isso e aprender a falar direito. Então nós começamos a planejar, gastar o nosso mês de férias num curso de imersão em algum lugar da França para estudar francês. Então seriam 30 dias, tendo aula todos os dias e passeando nos horários de folga. Ia ser um sonho. Começamos a planejar, juntar milhas, juntar dinheiro. Estávamos programando então de fazer isso agora em maio. Então baixa estação, uma temperatura super gostosa. E eu comuniquei isso para o Paulo: olha, Paulo, nós estamos pensando em fazer assim. Que legal e tal. No meio termo, né, antes da data chegar, começa então o programa Povos e Línguas. Quantos já assistiram o programa Povos e Línguas? Deixa eu ver. Que isso? Então vocês estão perdendo uma coisa linda que tem. Está no YouTube, você pode digitar Programa Povos e Línguas. É um irmão nosso que teve uma ideia de fazer reportagens sobre a igreja espalhada pelo mundo. E ele viaja com a sua câmera, entrevista missionários, entrevista pastores, mostra cenas das cidades e depois ele conecta com a igreja brasileira, desafiando os pastores dessas igrejas a enviar missionários para os campos em todo o mundo. E ele tem o plano de enviar 2.000 missionários brasileiros para servir as igrejas em todo o mundo. Então isso é um projeto, nada a ver com a Igreja Batista Central. Um irmão nosso começou a desenvolver isso. E o meu irmão, pastor Paulo Botrel,
conectou-se com esse rapaz. No final, o pastor Paulo estava junto com ele. E ele convidou, então, o Paulo Mazzoni para ser o âncora de uma temporada desse programa Povos e Línguas. Então, se você digitar lá, programa Povos e Línguas, segunda temporada, quem é o âncora do programa? Pastor Paulo Mazzoni. É o que ele faz nas horas vagas, né? Estava meio à toa, resolveu arrumar mais uma coisa para fazer. E o mais interessante é que o programa que o Paulo ciceroneou era sobre a Europa. E quando a gente fala missão na Europa, o que vem no seu coração? Folgado, né? Que ralação, né? Vai viver na Europa, tadinho, vamos orar por ele. Sempre temos uma ideia de um grande privilégio, um cara que vai viver uma vida boa num continente extraordinário. Só que a realidade não é bem essa, né? Muitos aqui conhecem missionários e sabem que quem se dedica a Deus, consagra a Deus, quer realizar algo relevante, quer ter uma vida que faça diferença. Por isso, eu abro mão de tudo que eu estou vivendo aqui, vou viver em outro país, aprender uma outra cultura para Deus, para engrandecer o reino de Deus. E a gente sabe de histórias de pastores que estão há décadas, 15 anos, 20 anos, se doando num país estrangeiro, e ao final desse tempo todo tem 15 convertidos, 20 convertidos, uma coisa travada, uma coisa sofrida, e a gente aqui pensando que eles estão curtindo a vida, né? E essas reportagens mostram isso muito claramente. Então quero desafiar vocês a entrarem lá, programa Povos e Línguas, segunda temporada. Esse pastor, então, conversando com o Paulo, marcou uma reunião. O Paulo me convidou para essa reunião, junto com o Wagner, junto com algumas pessoas da igreja. Um pastor da Alemanha, não é um pastor alemão, porque ele é brasileiro, mas um pastor da Alemanha estava presente nessa reunião e ele dizendo: nós precisamos de vocês. Por que vocês não vão para a Europa, conhecer as igrejas e ver como vocês podem ajudar? E o pastor Paulo disse assim: claro, já tem um pastor nosso que está indo e ele vai fazer isso com gosto. Não era bem isso que eu tinha pensado, não, né? Mas Deus falou comigo naquela hora. Quis estudar francês. Quero mostrar para você algo. E ali então começou a nascer o projeto DNA Europa. E eu comecei a buscar de Deus. E a urgência deles e a forma como foi trazida era tão grande que não dava para esperar maio. Tem que ser agora. Nós precisamos que vocês vão lá agora. E aí, ok, mas janeiro é um frio, é um gelo, é menos 5 graus, menos 2 graus, 5 graus. Não é esse tipo de férias que eu estava pensando, né? E o curso de francês, como é que eu faço? E aí aquele sofrimento todo, e Deus falou assim: relaxa, entrega para mim. E a gente luta tanto, né? A gente fica imaginando um Deus mau, um Deus que... Gente, Deus é bom, Deus nos ama. E se Ele está empurrando a gente para algo, vai ser extraordinário. Mas a gente é muito bobo e depois de tantos anos andando com Deus, ainda sofre com essas coisas, né? Eu pensando, janeiro, vou gastar uma fortuna para ficar lá, tremendo de frio, né? E a alta estação, as passagens são caras, os hotéis são caros. Não. Eu lembro num culto aqui, acho que foi na conferência missionária, um pastor estava pregando sobre entrega, eu lutando com Deus, falei assim: ok, Deus, eu entrego, mas Deus, é muito frio. E aí ele falava assim: quais são as suas dificuldades, o que te impede, o que te segura, pensa se vale a pena isso que você está falando. Eu falei: não, Deus, o frio é ótimo, amém, mas Deus, é dinheiro demais, vai ficar muito caro isso. Aí o pastor falava: se você acha que dinheiro é limite para Deus, Deus é o Deus de todo ouro e de toda prata, não é um Deus limitado. Eu falei: ok, Deus. Sabe aquela luta interna, né? E eu lembro que eu fiz um orçamento e cada item, nossa, esqueci disso, nossa, tem que pagar, nossa.
E aí eu tinha calculado o dólar a 2,60, não, mas agora já está 2,70. Tá bom, então vou pôr aqui 2,80 que eu fico tranquilo. Muito antes de viajar ele já estava em 2,90, né? E aí o coração da gente vai embrulhando. E chegou numa hora que, montado o orçamento, eu olhei, meu Deus, é dinheiro demais para ficar um mês fora. É muito dinheiro. E eu olhava a poupança. Não sei quem já jogou pôquer aqui, mas tem uma expressão no pôquer que diz all in. Quer dizer, bota tudo na mesa, né? Aposta tudo. E na hora eu senti, ok, Deus, all in. Vai. Então entreguei o curso, entreguei as férias, entreguei o dinheiro. Sabe quando você vai morrendo, não é? Vai morrendo, vai entregando, né? E aí Deus começou a mover o nosso coração. Começou a despertar um interesse pela igreja lá. Fui comprar então a passagem, o nosso programa, conforme a gente combinou com o pastor lá, começava no dia 9. Então fui comprar a minha passagem no dia 8, uma fortuna, uma coisa absurda. As milhas que eu tinha, esquece milha, né? Porque nessa temporada é o dobro de milhas, já não tinha as milhas para ir. E alguém tinha comentado que viajar no Réveillon, na noite do Réveillon, é mais barato. Falei, vamos ver quanto que é. E quando eu vi, era $500 mais barato do que a passagem que eu estava comprando. Como somos dois, dá $1.000. Eu falei, gente, é uma economia absurda viajar antes. Só que aí nós vamos chegar uma semana, 8 dias antes. Uma semana antes. E aí o que virou? Virou férias em Paris. Com $1.000 no bolso, já imaginou o que é isso? Quer dizer, pelo mesmo preço, para chegar aonde a gente ia começar a missão, eu fiquei uma semana em Paris e foi um tempo maravilhoso. Olha lá a torrezinha lá. Tivemos ainda o privilégio de encontrar lá com a nossa candidata nora, namorada do Felipe, estava passeando com os avós. Tivemos um tempo maravilhoso. Olha, se tem uma coisa gostosa lá, é o tal do pão, né? Se você gosta de pão francês, né? Lá na França, todo pão é francês, já imaginou? Todo tipo de pão é francês. E é outro nível, outra categoria. O tal do croissant, nós não temos ideia, né? Cada lugar mais lindo. Essa cena aqui, não se engane, né? Isso foi quando o sol apareceu. A gente estava visitando o museu, quando eu olho pela janela o sol, vamos lá para o sol, saímos correndo para tirar a foto no sol, estava brilhando o sol. Mas depois do primeiro impacto, está gelado. E aí a gente corre para dentro, porque realmente estava frio. E aí a gente fica pensando, né? Que Deus é esse que nós servimos? Que Deus é esse que nós servimos? Eu queria muito conhecer o Louvre. E aí quando nós chegamos lá, olha, uma fila que eu nunca vi. Uma fila monstruosa, devia ter, sei lá, 1.000 pessoas na fila. Ela dava volta num pátio enorme, entrava por uma porta, saía por outra. Eu falei, eu não entro numa fila dessa de jeito nenhum. Brasileiro gosta de fila, mas eu não entro. Imagina, ficar a manhã inteira aqui numa fila dessa. E aí enquanto eu pensava, a fila só ia aumentando, né? Eu falei, não, Deus, não é possível, eu estou aqui, não vou conseguir entrar no museu. A Simone deu uma sumida, daqui a pouco ela volta. Roberto, um guarda ali falou que tem uma porta lateral de entrada no museu que não tem fila. Uai, vamos lá ver, né? Chegamos na porta, uma porta de entrada e tal. Entramos, a bilheteria, compramos o bilhete e entramos. Vai ter muito otário nesse mundo, né, gente? Então Deus ia encaminhando a gente assim, cada hora uma surpresa mais incrível que a outra. E nós descobrimos algumas lições importantes, né? Se você abrir em Efésios 3, capítulo 20. Efésios 3, capítulo 20, versículo 20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais
do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Sabe, o nosso Deus não é um Deus de limitação. Não é um Deus de limitação. Não é um Deus mau, um Deus mesquinho. Um Deus que diz, me entrega. Ai, sério. Aí quando você entrega, Ele pega. Ah, agora você dançou. Nossa, otário, quem mandou você entregar? Agora você vai ver. Às vezes a gente pensa que Deus é assim. E Deus está trabalhando com a gente. Deus está querendo nos libertar de medos, de receios, de ansiedades, de preocupações, ou de apego às coisas. Deus quer nos livrar de tudo. Você está disposto a abrir mão de tudo? Esse é o teste. E quando a gente vai quebrando, vai morrendo, vai abrindo mão, Ele fala assim, ok, ótimo, você aprendeu a lição. Está ali um cordeirinho ali, não precisa enfiar a faca no Isaac, não. Mas Deus vai nos quebrando, vai nos mostrando. E aí, após essa semana maravilhosa, presente de Deus, começa a nossa viagem. Esses foram os lugares que a gente foi, e a gente começou ali na França, esquina ali com a Espanha. E foi um tempo muito especial. Depois fomos na Itália, depois na Inglaterra, e eu separei alguns louvores. Uma coisa que nos surpreendeu muito, em cada igreja que a gente ia visitar, participar, eu tinha a expectativa de que ia encontrar uma igrejinha morta, assim, pequenininha, só faltando enterrar. Sabe, uma igreja fria? E aqui surpresa, cada lugar que eu entrava, eu via a presença de Deus, eu via a manifestação do Espírito Santo, eu via homens, mulheres, jovens, adolescentes, apaixonados por Deus, querendo mais de Deus, igrejas lindas, só que fechadas. Lembrei tanto da Igreja Batista Central alguns anos atrás. Eu era apaixonado pela Central, mas era uma igreja fechada, uma igreja preocupada apenas consigo mesmo, focada apenas nos próprios interesses e nas próprias necessidades, igrejas escondidas. E eu fui visitando de igreja em igreja, e eu identifiquei uma coisa comum em todas elas, uma insatisfação dos membros, dos crentes, dizendo, eu queria fazer mais diferença para Deus. E no louvor, nos cultos, nas reuniões, nas casas, todos adorando a Deus, consagrando a vida para Deus. Mas falta alguma coisa, igual faltava para a gente, uma visão de conquista. E nós cremos que a Igreja Batista Central pode fazer a diferença em igrejas na Europa. E se uma igreja experimentar o que nós estamos experimentando, as outras verão. E haverá uma revolução, um contágio. É como num campo seco você acende um foguinho, rapidamente se alastra. Nós cremos nisso. Dá uma olhada aí em um resumo aí que eu fiz de algumas igrejas. Uai, sumiu a imagem?
Isso em inglês, hein? Be merciful, O Lord, unto your children. Listen. Be merciful, O Lord, unto your sons and daughters. Every area, son, Lord. Cantaremos louvores. Nós cantaremos louvores. Amém? Não é uma coisa linda? Tantas línguas diferentes. Ali em Londres, muitos aqui entenderam o inglês perfeitamente, né? Cantando ali em inglês, não foi legal? Oh, não sabia que eu entendia tanto inglês assim. Na verdade, uma igreja brasileira lá em Londres. Então, o que nós vimos, algumas com limitações técnicas, nós vimos ali uma igrejinha sem nem violão, nem a dirigente de louvor não estava no dia, uma igrejinha com 15, 20 pessoas, mas também vimos essa última igreja aí com iluminação, banda completa, vimos de tudo lá, mas em todos os lugares, a presença de Deus, muito legal. Eu queria compartilhar então algumas lições aprendidas. Biarritz, lá no oeste, sudoeste da França, né, já na fronteira com a Espanha. Olha que preciosidade o lugarzinho que Deus arrumou para a gente ficar. E é na praia, um lugar ótimo para surfista, e isso aqui é um bunker da Segunda Guerra, onde os alemães defendiam a costa contra a invasão dos aliados. Deus foi tão bom conosco, subimos na montanha. Esse é o pastor Júnior Damasceno, carioca, que nos recebeu lá, e está 16 anos na França, gastando a vida em favor dos franceses. Tempo muito especial com eles, visitamos várias casas, grupos familiares, cultos na igreja, tivemos reunião com a liderança, onde apresentamos a visão das células, ali um grupo familiar, outro grupo familiar, o culto na igreja. O pessoal muito criativo, fizeram um teatro extraordinário, totalmente evangelístico. Então eles têm tudo o que precisa, falta apenas uma visão, né? Aí a família, o Júnior e a esposa Suzane, as duas filhas adolescentes, todos apaixonados com Deus, apaixonados com a igreja. Mas a palavra diz em Mateus 5, se você quiser abrir aí, Mateus 5, verso 14 a 16, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A igreja foi feita para brilhar. Ele nos escolheu para sermos a luz do mundo. Você é a luz do mundo. E o que nós vimos ali são igrejas tímidas, acuadas, porque o mundo as rejeita. A França, totalmente socialista, controla a religião, controla a igreja. O povo rejeita, o povo não quer saber, isso já era, isso já passou. Esse pastor, o Júnior, ele faz teatro, canta no coral, ele vai se misturando, né, conhecendo pessoas. Ele estava fazendo um curso de culinária e uma pessoa nova chegou, eles se apresentaram, e você faz o quê? Eu sou pastor. Sério? Ele está falando sério? Ele é pastor.
Isso existe? Isso existe? Ainda tem alguém que é pastor? Achei que isso já tivesse acabado. Eu não estava gozando. Ela estava surpresa, para você ter uma ideia de como é fechado, como as pessoas estão rejeitando. Mas o que eu vi é que as pessoas estão rejeitando o prédio, a religião institucionalizada. Elas querem relacionamento, elas querem conhecer a Deus. E é o que nós temos vivido aqui. Que coisa linda, né? Uma igreja que saiu das quatro paredes. E nós desafiamos eles a experimentarem isso. E o pastor Júnior estava muito desanimado, muito descrente que a igreja se interessaria. A cultura é diferente, o povo é muito fechado, ninguém quer abrir a casa. E para surpresa deles, eles reuniram a liderança da igreja e um dos assuntos era a visita do Roberto Simone. E ele falou, eu não vou dizer nada, quero ouvir o que eles têm a dizer. E ele disse que os franceses em geral são muito negativos. A primeira coisa que eles fazem é apresentar todos os negativos e depois algum elogio. Mas lá foi ao contrário. Os líderes da igreja disseram que gostaram demais do desafio que foi feito. Que eles podem experimentar isso. E o Júnior ficou super surpreso. Que isso? Não imaginava. E agora ele começou a fazer todas as perguntas. E estamos trocando mensagem direto. Passo os links do DNA para ele, explico como funciona isso. E agora, no próximo final de semana, eles vão ter a assembleia anual da igreja. E dentro dos assuntos que eles vão apresentar, é uma proposta de uma transição para as células. Já imaginou? Glória a Deus, não é? E eu fico imaginando uma igrejinha. Essa igreja tem 12 anos de existência e está ali com 40 membros. 12 anos com 40 membros. O poder de Deus é enorme. Imagina o tesouro que tem dentro de cada um deles. Imagina se cada um sair do constrangimento que o mundo impõe e se tornar luz, farol para o mundo. A igreja, eu e você, é a luz do mundo. Eu creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Depois nós fomos para um encontro de pastores da França. E nesse encontro são entre 30 e 40 pastores de igrejas batistas pequenas, são consideradas ainda em implantação. Então tem igreja com 5 membros, 6 membros, igreja com 12, 18. A maior igreja lá tinha 60 membros, se não me engano. Então, um conjunto de pastores que estão insatisfeitos. Nós queremos fazer a diferença. E eu tinha participado de uma reunião há um tempo, na semana anterior, com todos os pastores batistas do sul da França, da região sudoeste, sul da França. 8 pastores. Todos os pastores batistas de todo o sudoeste da França, 8 pastores. E foi uma reunião de 9h30 às 4h30 da tarde. E eu muito empolgado, porque imagina, sentar numa mesa e apresentar o desafio. Eu entrei mudo e saí calado. Não deram uma oportunidade para a gente falar nada. No final da reunião eu estava explodindo, eu estava querendo fazer, eu vou interromper. Não, peraí, vai terminar a reunião e eu não falei nada. E na hora que eu estava achando o momento de, não, deixa eu dizer uma coisa, e eu estava naquela agonia, a Simone do meu lado vira e fala assim, Deus está ensinando a gente a ficar calado, né? Eu olhei para ela, eu queria enforcar elas. E aí eu pus uma mordaça na minha boca. E eu vi o tempo se esgotar, a reunião acabou, cumprimentamos todo mundo, fomos embora. 3h30 de viagem para ir, 3h30 de viagem para voltar, para ficar mudo. Você imagina o desespero, tanta coisa, e eles relatando as dificuldades que eles tinham, e não sei o quê, e assim, nós temos a resposta para isso, deixa eu falar. E quando nós estávamos para ir para esta reunião, e aí seria uma reunião muito maior, eu tinha certeza de que se numa mesa eu não tive a oportunidade de falar, imagina numa reunião com toda uma programação. E eu e Simone estávamos bem desanimados,
e queríamos então voltar para o Brasil. Isso aqui não vai dar certo, não vai dar futuro, o povo não quer ouvir. Sabe aquele desânimo que vai tomando conta? E a gente tinha um dia livre, e o pastor Júnior falou assim, olha, tem uma cidade linda aqui, no meio de um vale, as montanhas nevadas, uma vila francesa, vocês vão apaixonar. Aproveita hoje que não tem nenhuma programação, vai passear. Eu falei, quero passear, quero conhecer vila francesa no meio das montanhas nevadas. Quem que se interessa por isso? Olha o estado de desânimo que a gente estava, né? E eu e Simone ficamos no nosso apartamentinho, tomamos um café, e eu e ela estávamos muito abatidos. E colocamos um louvor só para colocar. E nesse louvor Deus falou com a gente. Deus falou tanta coisa. E uma das coisas que Ele falou, a igreja é minha, eu edificarei a minha igreja. Relaxa. Eu que te trouxe para cá, eu vou fazer da forma como eu quero. Descansa, eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Deus foi confortando, inundou aquele quarto. Nós fomos renovados. E aí mandamos mensagens. Igreja, nós precisamos que vocês orem. Mandamos para os nossos coordenadores, para os pastores. Pedimos, igreja, ore, porque nós temos uma grande oportunidade na semana que vem. E nós precisamos de uma intervenção especial. E fomos para essa reunião, a Simone adoeceu, está ali na cama, ficou o evento inteiro na cama, olha que dó. Mas acho que Deus a separou para a intercessão, e ela ficou intercedendo o tempo inteiro, né? E no meio desta reunião, estávamos lá, cada igreja apresentava alguma coisa, e um dos pastores fez uma dinâmica, que a dinâmica era a seguinte: eu quero saber o que vocês fizeram nas 2 últimas semanas, atividades pastorais. E aí um falava, preguei um sermão, e ele escrevia, preguei um sermão. Fiz uma visita, reuni com a liderança, e aí foi listando todas as atividades que os pastores tinham feito, 20, 30 atividades. E aí ele falou assim, a principal mensagem de Jesus para a igreja, a principal missão é fazer discípulos. É isso que Jesus mandou a gente fazer, discípulos. E eu pergunto a vocês, destas listas aqui, de todas essas coisas, o que é focado em fazer discípulos? Vamos ver? Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, essa aqui é. Isso aqui não. E foi listando. Das 20 e tantas, 4 eram focadas em discipulado. 4. E aí ele vira e pergunta o seguinte, alguém aqui tem alguma experiência positiva em fazer discípulos? Gente, meu coração parecia que ia explodir. E eu virei para o Júnior, eu vou falar. Não, mas eu não sei. Então, cara, se você sabe, se você não sabe, esta é a hora, agora é a hora. Eu vou falar e você interpreta. Não sei, eu quero dizer alguma coisa aqui. Deus levantou a bola, sabe aquela levantada, e você, E eu então expliquei que a nossa igreja, uma igreja grande, 400 membros, igreja 400 membros lá é um fenômeno, né? Nossa igreja é grande, mas voltada para dentro. E aí contei a história que nós descobrimos, né? Igrejas que estavam no modelo celular e começamos a aplicar e a igreja explodiu. E hoje a nossa igreja não faz algumas coisas e entre elas discipulado. O que a nossa igreja faz hoje é discipulado. Toda a igreja está focada em fazer discípulos, alcançar pessoas e prepará-las para elas serem discípulos de Jesus que fazem discípulos. E aí eu expliquei isso tudo. E aí quando eu terminei, um silêncio. E aí um pastor pergunta, e hoje a igreja tem quantos membros? E aí um pastor brasileiro que estava do meu lado falou assim, vai devagar. Eu falei, hoje a igreja tem 1.250 células, que dá mais ou menos 8 mil e poucas pessoas participantes. Silêncio. Porque todos os batistas na França, todas as igrejas reunidas de toda a França, tem 7.200 membros. Menos que a igreja batista central. Fez um silêncio. E eu abaixei a cabeça, mas eu estava assim num constrangimento.
invadiu um espaço, sabe? Aquela sensação assim. E o responsável pela condução ficou olhando assim para mim. Eu olhei para ele. Olha. E aí ele falou assim, alguém tem mais alguma sugestão, algum comentário? E eu sei que a partir dali, portas se abriram, vários pastores vieram conversar, vários pastores vieram perguntar um monte de coisa. E mais bonito é que à noite teve um momento de intercessão pelas igrejas. Cada igreja apresentava os seus pedidos. E diferentemente da outra reunião em Toulouse, a responsável perguntou, e você, Roberto, qual é o pedido que você tem para nós? E aí eu apresentei, nós estamos aqui para fazer parcerias com igrejas, para desafiá-las a experimentarem esse modelo celular. E aí eles escreveram lá, e está lá, Roberto e Simone Botrel, em visita à França, modelo de igreja celular, formação de discípulos, enviar missionários, formar parcerias, que Deus os conduza. E todos aqueles pastores oraram por nós. Já imaginou? O que isso mostra para você? Para mim, mostra que a nossa oração tem poder. Se você abrir lá em Tiago, Tiago diz com toda clareza, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. A igreja orou e algo foi transformado. E a palavra foi lançada, a semente foi espalhada. E eu tenho conversado com alguns pastores, estão assistindo os vídeos do DNA, que estão na internet, estão entendendo a nossa visão. E eu sei que em breve colheremos muitos frutos. Amém? Depois de lá nós fomos para Roma, e em Roma visitamos as ruínas maravilhosas, o Coliseu é a coisa mais extraordinária, vimos a prisão onde Pedro e Paulo foram encarcerados e julgados antes de serem mortos, e a gente viu toda a história ali do cristianismo, do berço do cristianismo. E foi interessante, meu filho encontrou com a gente lá, quando a gente estava no Vaticano, almoçando no Vaticano, tinha um casal italiano ao nosso lado, e conversando com eles, e eles falaram, o que vocês estão fazendo aqui? Falaram, nós somos de uma igreja no Brasil, e descobrimos um jeito diferente de ser igreja, um jeito que se reúne nas casas, baseado em relacionamentos e tal. Ela falou assim, olha, que coisa interessante, você conhece alguma igreja aqui na Itália que seja assim? Eu gostaria muito de participar de um negócio desse. Eu falei, você já participou de igreja? Eu falei, de jeito nenhum. Igreja normal? De jeito nenhum, mas uma igreja assim eu achei legal. Olha só, Deus colocou um casal não crente numa mesa ao lado para dizer, nós precisamos de igreja. Nós precisamos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E lá nós fomos recebidos por essa senhora, que é a Antonella, uma senhora que eu nunca tinha ouvido falar na vida, mas o Beto Tavares ficou sabendo que a gente ia para a Itália, falou, vocês têm que passar em Roma, tem igrejas lá que precisam disso. E aí ele conectou a gente com a Antonella. Imagina, gente, uma italiana receber um casal com um filho, na casa dela, gente que nunca viu na vida, e depois do primeiro cumprimento de mão e abraço, cara, era como se a gente fosse amigo de longa data, amigo de verdade. Na hora de despedir, aquela tristeza, né? Ai, que saudade que nós vamos sentir. Eu nem te conheço, mulher. Fiquei 3 dias na casa dela, mas o coração ligado, sabe por quê? Porque nós somos um só corpo. Nós fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Qualquer lugar que você for no mundo, tem um irmão seu, sabia disso? O cristianismo está espalhado por todo lado. Todo lugar que você for, tem um irmão seu. Então, quando você lê as notícias de que nossos irmãos foram sequestrados, foram decapitados, estão sendo assassinados, ano de 2014, diz que foi o ano que mais morreram cristãos por perseguição religiosa na história do cristianismo. Seu irmão.
Não é um desconhecido, não, é seu irmão, faz parte da sua família. E que alegria conectar com o corpo do outro lado do mundo. Depois nós fomos para Riete. Riete é uma cidadezinha histórica. Fomos recebidos por esse casal, Rogério e Nívia, que estão doando a vida deles lá na Itália em favor dos italianos. E cada história impressionante das pessoas que estão participando lá da igreja. Visitamos a cidade de Riete, que é mais antiga que Roma, para vocês terem uma ideia. Os tesouros dos sorvetes italianos. Está explicado, né? Que delícia. Fomos na neve, nas montanhas nevadas lá em volta. Conhecemos Assisi, que é a terra do São Francisco de Assis, uma cidade toda de pedra. Tantas experiências que Deus nos deu, um castelo medieval. Olha que coisa mais linda. Tudo isso porque a gente se dispôs a abrir mão das nossas férias. Olha que bobagem, gente. Olha que presente que Deus nos deu. Conhecemos esse rapaz aqui, ele é nigeriano. Ele, fugindo da perseguição religiosa, foi para a Líbia, totalmente muçulmano, para comprar uma passagem para atravessar o Mediterrâneo e migrar para a Europa. E chegando lá, perguntaram para ele, como é que você chama? E o nome dele, God is Power. Deus é poder. Lá você é cristão? E aí ele foi torturado por causa disso. E ele poderia dizer o nome que ele quisesse, mas ele diz, meu nome é God is Power. Já imaginou? Um outro irmão que eu conheci ali, nessas travessias todas clandestinas, 350 pessoas numa balsa que cabia 120. Ele, a esposa e a filhinha, tentando fugir do caos. E a balsa vira, todos, menos 10 pessoas morrem. E esse rapaz perdeu a esposa e a filha. Já imaginou? Mas está lá, adorando a Deus. A igreja está viva, meu irmão. Está para todo lado viva. E às vezes precisa só de uma visão. Precisa de uma visão de sair. Tivemos uma experiência interessante num teatro, um teatro antiquíssimo, especial, e nós vimos do lado de fora, nós aqui deve ser um show. E a Simone, vamos conhecer? Claro, o que é isso? E aí quando fomos entrar, tinha na porta assim, visitas, sábado à tarde, domingo à tarde. Falei, ixi, dançamos. Simone, é só sábado e domingo. Ah não, mas vamos visitar assim mesmo. Simone, é só sábado e domingo. Ah não, mas tem gente lá, pede para a gente visitar agora. Eu pedi, né? Você não, eu vou lá pedir. Simone, está escrito, não tem visita. Pede. E aí entramos lá, e o mais legal é que eles não falam inglês e a gente não fala italiano, né? Então, buongiorno, né? Todo mundo sabe. Visit. O cara olha para mim, Máximo! Falei, caramba, veio um cachorro aqui, alguma coisa para botar a gente para correr, né? Os italianos são muito diferentes, muito, né, expansivos e agressivos, né? Máximo! Falei, meu Deus, falei, Simone, que não era para a gente entrar. Eu já imaginei um legionário romano chegando assim, né? E aí chega um rapaz super simpático, animado, e ele e tal. Fala, vem cá. E ele falava um inglês macarrônico, e no inglês, e no português, e no italiano, fomos nos comunicando. E ele nos apresentou todo o teatro. E entramos no auditório principal, estava tendo um ensaio. Falei, é o ensaio da peça que vai começar amanhã à noite. Eu sou um dos atores da peça, sério. E aí ele contou a história dele, contou a história da peça, e foi uma festa. E ele explicou os detalhes do teatro, como era um teatro extraordinário, se não me engano, a melhor acústica de toda a Itália. E eu fiquei pensando assim, se eu não tivesse perguntado? E se eu tivesse ficado com um não? Se eu não tivesse entrado? E eu vejo que muitas vezes a nossa vida é assim. Não vou pedir isso para Deus. Claro que Ele nunca vai dar um negócio desse.
Você não conhece Deus, não? Se o não você já tem, o máximo que pode acontecer é você ganhar um sim. Não é? O máximo que pode acontecer é você ganhar um sim. Foi o que aconteceu. E conhecemos um teatro extraordinário. Deus se alegra em nos presentear. Em cada esquina, um aprendizado. Em cada esquina, uma lição de Deus para a nossa vida. E em Londres, fomos participar de uma igreja brasileira que está acontecendo em Londres. A maior igreja brasileira de Londres. Esse casal nos recebeu. Fomos lá conhecer a universidade do Felipe. Nosso filho está no Ciências Sem Fronteiras. E para quem está acostumado com a UENG, ali na Antônio Carlos, aquele prédio caindo aos pedaços, é uma universidade até interessante, né? Olha que coisa mais linda. Fomos lá no apartamentinho dele, no dormitório dele. Ele cozinhou para nós uma massa italiana fantástica. Então, só lá em Londres, né, que meu filho aprendeu. É incrível, né? O que um tempo fora faz, né? E o Felipe está curtindo demais lá. E tivemos um tempo muito gostoso com ele. Passeamos pouco. E a Londres que a gente conhece, né, só foi de carro ao longe, porque a gente estava bem fora do miolo da cidade, nas atividades da igreja. Mas de longe eu vi o Big Ben ali, ó. Aquilo ali é o Big Ben, viu, gente? Tá? Para quem não conhece, ali é o Big Ben, ó que lindo. Foi o máximo, né? Mas a igreja maravilhosa, uma igreja tão amorosa, tão carinhosa, nos recebeu tão bem, nós nos sentimos reis. Ele falou assim, cara, eu estou me sentindo um rei. Não, rei é só um. Pode se sentir como um príncipe. Ok, está valendo. E foi tão bom, preguei em três cultos, tivemos reunião com a liderança dessa igreja, expusemos todo o projeto do DNA, toda a visão, e eles ficaram encantados, disseram que estão estudando agora, vão assistir as palestras com toda a liderança e vão transicionar para uma igreja em célula. E foi muito legal que, coincidentemente, na semana que a gente estava lá, uma célula estava se multiplicando. E a multiplicação era na marra, uma multiplicação forçada. Por quê? Um apartamento, um ovozinho, 14 casais, numa célula mista. E eles estavam multiplicando, chorando. Não, mas tem que multiplicar mesmo. Então, visitantes estavam lá no dia. Um caos, gente, vocês não têm ideia, um caos. Não cabia. Todo mundo em pé já estava apertado, né? Como é que você faz uma célula assim? E eles, então, estavam multiplicando na raça. E me deram a oportunidade de falar. E eu entrei de sola, né? E eu falei assim, quem é o anfitrião? Ah, que bom. Você gosta de receber sua célula? Olha, a minha família mudou com essa célula aqui. Que privilégio. Falei, pois é, agora vai ter outra família privilegiada. Quem é? Aí o casal levantou. Que bênção que vocês vão receber na sua casa. Uma célula não vai ficar só para ele. Vamos multiplicar isso. E quem que lidera? E quando vocês começaram a liderar, como é que era? Nossa, a gente tremia. Era horrível, a lição era horrível. A reunião era péssima. Mas Deus deu graça. E agora é uma reunião gostosa. Aí todo mundo gostosa. A reunião é excelente, fantástica. São líderes extraordinários. Falei, olha o crescimento que eles tiveram porque lideraram uma célula. Quem são os novos líderes? Eles levantaram assim, estão tremendo de medo, né? Igual eles estavam, e daqui a pouco vocês vão estar liderando com excelência. Olha a oportunidade. E os visitantes que chegaram aqui hoje, nem tinha cadeira para eles, mas nessa nova casa vai ter. Que alegria, a multiplicação, que privilégio que vocês estão tendo. E vão abrindo as casas, e daqui a pouco outras casas. Quem quer receber uma célula? Aí levanta a mão, fala, olha, o tanto de gente que quer. Quem quer liderar? E aí já mais travada assim, né? Cara, se prepare, Deus capacita. E foi uma inversão completa. E eu contei uma história, eu quero encerrar com essa história. Eu disse, no meu casamento do meu filho, aconteceu uma coisa interessante, que quando ele era pequenininho, ele começava a chorar, aquele chorinho de manha e tal, eu falava, engole esse choro, menino, engole esse choro, engole esse choro. E no dia do casamento, estou eu lá,
Vem o Lucas, vem a Marcela, e eu olho aqui, ele passa um filme na minha mente, o Lucas pequenininho, crescendo, aquela coisa, e agora ele está ali casando, e meu coração derreteu, a garganta engasgou, os olhos cheios de lágrimas, e o Lucas muito mais alto que olhou, pai, engole esse choro, não avacalha meu casamento não, engole esse choro. E eu falei com eles, hoje é dia de festa, então se você está querendo chorar, engole esse choro, porque hoje é dia de multiplicação, hoje é dia de festa. E aí virou a frase da noite, eles abraçando e tal, engole esse choro, hoje é dia de festa. E eu vi com toda clareza, é só uma questão de visão. É uma questão de visão, uma questão de você ver o projeto de Deus. Nós glorificamos a Deus quando damos muito fruto. E Jesus fala, eu os escolhi, não foi vocês que me escolheram, eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Deus tem nos dado um alto privilégio de viver uma igreja viva, que cresce, que alcança, que transforma, uma igreja que faz discípulos, que fazem discípulos. Às vezes você está acostumado com isso, eu quero dizer que isso aqui é muito especial, é tão especial que Deus nos deu esse projeto, DNA. Ontem tinham aqui 250 pastores de todas as partes do Brasil. 5 anos depois que nós começamos, 250 novos pastores querendo conhecer. Você sabia que o DNA já treinou mais de 35 mil pastores? Pastores e líderes, 35 mil aqui. E também espalhado pelo Brasil. Mais de 3 mil igrejas já foram desafiadas a transicionar. Sabem quantas células foram abertas a partir do seminário que fizemos? Então a pessoa vem para o seminário, nunca teve célula, ou tinha pequenos grupos que não se multiplicavam, e entenderam a visão. E agora participam de células que se multiplicam e alcançam. Sabe quantas novas células foram abertas desde 2010, quando começamos o projeto? Chuta. Um palpite aí. 5 mil? Quem dá mais? 10 mil? 80 mil células. 80 mil células, meu irmão. 80 mil cristãos liderando uma célula. A gente estava sentado numa cadeira, agora tem o privilégio de influenciar vidas e fazer discípulos. 80 mil casas foram abertas para a pregação do Evangelho. Você tem ideia do que é isso? Quando eu olho para a França, nós fomos em 5, 6 lugares. E tem um pastor lá da Alemanha, que fez o desafio todo, ele não foi visitado. O que veio aqui não foi visitado, você acredita? E ele está achando ruim, vocês vêm e não vêm. Eu quero que vocês venham, amém. Em Lucas 24, 49 diz, vocês receberão poder do alto. Você crê nisso? A banda pode subir aqui. Você crê que Deus pode revestir você para fazer uma obra extraordinária? Em Atos 1, 4, 5 e 8 eu queria ler. Atos 1, verso 4, diz assim. Jesus fala, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. No verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo já foi enviado, o Espírito Santo está em você. E depois em Atos 2, verso 1 a 4, fala da descida, um vento impetuoso. Vamos abrir lá. Um vento impetuoso. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava.
Você crê nisso? A partir da segunda-feira que vem, nós vamos nos reunir num cenáculo. Nós vamos nos reunir aqui todo dia de 6h30 às 8h, para orar, para buscar, para adorar a Deus, como os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Veio um poder do alto que os revestiu, e dali eles saíram para fazer uma obra extraordinária. Sabe por que você está aqui hoje, nesta manhã? Porque lá atrás, homens foram cheios do Espírito Santo, e saíram pelo mundo. Deus está desafiando a Central. Vão pelo mundo, eu dei algo especial para vocês. Tem lá o pastor lá de Hamburgo, está esperando. Tem um outro lá em Colônia, tem um outro em Barcelona, em Madrid, em Lisboa, na Polônia, igrejas pedindo. Nós estamos presos dentro de uma visão ultrapassada, uma visão pequena, uma visão voltada para dentro. Tem alguém que pode nos ajudar? A igreja está clamando. Você tem mais alguma coisa importante do que isso para fazer? Ah, não, mas eu tenho uma empresa. Consagre a sua empresa ao Senhor. Ah, mas eu estou preparando para isso. Consagre o que você tem ao Senhor. Não se apegue a nada. Não se apegue a nada. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você veio aqui à frente pedindo: Deus, tem misericórdia de mim. Ele tem misericórdia de você, sim. E a Bíblia diz que Ele tem planos de nos fazer prosperar, planos de fazer o bem, não o mal. Você crê num Deus de amor, num Deus que te ama? Você crê nisso? Eu queria desafiar você nesta manhã a largar esse apego a tudo que esse mundo oferece. Se Deus te chamar, o que te impede de ir? É o frio? É o dinheiro? É o seu trabalho? É o que te impede de ir? Seja livre, meu irmão. Consagre tudo aos pés do Senhor Jesus. Nós vamos cantar aqui. Eu quero fazer um desafio. Se você quiser sair do seu lugar, vamos ficar todo mundo de pé. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente dizendo: Deus, eis-me aqui. Estou livre nas tuas mãos. E eu creio que durante esses 21 dias, um poder que vem do alto vai revestir a sua vida, vai revestir a igreja, para a gente ir. Às vezes é suas férias, 10 dias na Europa. Ao invés de ficar conhecendo monumentos, você vai edificar a igreja, já imaginou? Às vezes, ao invés de fazer um intercâmbio de 6 meses, não sei aonde, você vai abençoar igrejas, na França, na Itália. Quanta gente fala italiano aqui, quanta gente já fala francês, e o inglês, e tem Portugal que fala português. Igreja Batista Central, chegou a hora. Abra o seu coração, Deus vai fazer uma obra extraordinária através da sua vida. Consagre-se ao Senhor, consagre-se ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos abertos, com os olhos abertos sobre a sua vida. Os reinos se abalam, Oh Deus, os povos se curvam, as bocas se abrem, oh as Deus, mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, levanta, Senhor, levanta, Senhor, para dizer que Tu és o Senhor. manifesta, Deus, manifesta, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, Curve-se ao Senhor agora, se abrem proste-se ao Senhor, entregue a sua vida, renda-se ao Senhor, levante as suas mãos dizendo: eu estou rendido ao Senhor, a minha vida é sua, Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, manifesta, Deus, o teu poder, manifesta o teu reino. Igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. Somos a tua igreja, Deus.
Os pontos se curvam, as bocas se abrem, as luzes se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei. Renda-se ao Senhor, renda-se, diga que Ele é o Senhor. Oh Deus, os pontos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Manifesta, Deus. Manifesta, Deus, teu Espírito, Deus. Manifesta, Deus. Tu és o rei. Manifesta, Deus. Tu és o Senhor. O reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A igreja te adora. Meu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Vento impetuoso. Oh Deus, vem com teu Espírito, Pai. Vem com teu Espírito, Deus. Enche esta igreja de poder, de autoridade, manifestando sinais, prodígios, atraindo aqueles que não te conhecem à tua presença, Deus. Sejamos extraordinários fazedores de discípulos. Estamos às tuas ordens, Deus. Como os primeiros discípulos estavam reunidos ali em Jerusalém e obedeceram e saíram ali em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eis-nos aqui, Senhor. Se é para voltar para a Europa, de onde o Evangelho chegou até nós, eis-nos aqui, Deus. Envia-nos, que seja por umas férias, ou 2, 3 meses, ou 10 anos, tanto faz, Deus. Nós queremos estar no centro da tua vontade. Não nos importa cidade, clima, dinheiro. Importa-nos, Deus, estar no centro da tua vontade. E nós pedimos, derrama o teu Espírito sobre nós. Livra-nos de qualquer coisa que nos prenda. Consagramos a nossa vida ao Senhor. A Igreja Batista Central está liberada, Deus. Nós queremos enviar 500 missionários. 500. Olha aqui, Deus. Olha esses aqui de mãos levantadas. Dê-nos a missão e nós iremos, Pai. Somos teus. E edificaremos o teu reino aqui, na nossa escola, no nosso local de trabalho, no nosso prédio onde moramos, na nossa vizinhança, ou em Minas Gerais, ou na América do Sul, ou aos confins da terra, tanto faz. Queremos obedecer ao Senhor. E nós te pedimos, vento impetuoso,
vem sobre nós. Em nome de Jesus.